Glória a Deus, aleluia. Olá, povo de Deus, a vós graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação e ilumine os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Aleluia. Glória cantaramaya eria ature isiri cantalamashiri kalamanayature. Oh, aleluia. Hoje quero falar-vos, ou melhor dizendo, quero chamar a vossa atenção para o poder sobrenatural de Deus. Diga lá, o poder sobrenatural de Deus. Sabia que o batismo no Espírito Santo e o falar em novas línguas não é uma chegada, mas sim uma partida. Muitos filhos de Deus estão convencidos que ao ser batizado no Espírito Santo e ao falar novas línguas já atingiram tudo o que o Evangelho tem para dar, porque pensam que os 9 dons espirituais e os milagres já não são para hoje e por isso desistem ou nem sequer tentam recebê-los e ficam conformados em ouvir pregações e hinos e orações e acabam por entrar numa enorme indiferença para com o sobrenatural de Deus na própria igreja. Curiosamente, já no tempo do apóstolo Paulo, se notava tal indiferença em algumas igrejas, segundo o que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 2, versos 4 e 5, que diz que a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Por isso, não admira que em nossos dias esteja acontecendo o mesmo que já acontecia naquele tempo. Isto faz-me lembrar o que está escrito em Oseias, no capítulo 4 e verso 6, e que diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E em Oseias, capítulo 6, verso 3, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É isso que eu estou procurando fazer, ajudando as pessoas a prosseguir em conhecer o Senhor, aquilo que Ele tem para nós. Meus queridos, a falta de conhecimento do sobrenatural de Deus pode trazer sérias consequências, mas buscar a sabedoria e o conhecimento do poder sobrenatural de Deus proporciona direção, segurança e uma vida abundante. O batismo ou no Espírito Santo e o falar novas línguas é um ponto de partida. É como uma porta aberta para atingir um nível espiritual muito superior e alcançar os dons espirituais acompanhados de uma unção tremenda que nos proporciona para operar milagres extraordinários, confirmando o que Jesus disse aos seus discípulos no Evangelho de João, no capítulo 14 e no verso 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode ver ou que não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 14, versos 16 e 17. Podemos verificar que aqui Jesus faz uma promessa de continuação do seu ministério.
Jesus está a preparar a sua partida e promete aos discípulos que eles continuarão o seu ministério. Ele os encoraja com a ideia de que, com a ajuda do Espírito Santo, eles terão a capacidade de realizar obras poderosas. A promessa de que, porque eu vou para meu Pai, refere-se à necessidade de Jesus ascender ao céu para que o Espírito Santo fosse enviado para que seus discípulos recebessem poder e autoridade para continuarem com o ministério poderoso do Senhor Jesus. Como crentes ou como discípulos, devemos viver com a expectativa de que Deus pode fazer grandes coisas em e através de nós. E isso pode incluir poder para pregar e ensinar e curar, como Jesus e seus discípulos faziam em seus ministérios. Devemos ser ativos em nossa fé, não apenas orando por milagres, mas saindo para servir, ensinar e compartilhar o amor de Jesus Cristo, confiantes de que Ele pode operar poderosamente através de cada um de nós. Aproveito para chamar a vossa atenção para a leitura de algumas passagens bíblicas que nos mostram como os discípulos agiam em seus ministérios. Em Atos, no capítulo 5, versículos 12, diz que e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Verso 14 a 16 diz, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Eu gosto muito desta palavra. Todos eram curados. E você também pode ser curado. O apóstolo Paulo, que nem andou acompanhando Jesus como os demais discípulos, porque foi salvo já depois de Jesus ter voltado para o Pai, também recebeu o mesmo poder ao ser batizado no Espírito Santo e também foi ungido de tal maneira que se tornou o maior dos apóstolos e também tinha um ministério muito poderoso, como podemos verificar no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 11 e 12, que diz: E pelas mãos de Paulo fazia maravilhas e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Vejam que, para além de outras maravilhas que Paulo fazia, até levavam também peças de roupa do seu corpo para operar milagres. Louvado seja Deus! Tal era a tremenda unção e poder que estava em Paulo, assim como acontecia no ministério de Pedro. Saiba, meu irmão, que o sobrenatural de Deus continua na igreja, ainda hoje, assim como a unção que quebra e desfaz qualquer espécie de jugo. Os dons espirituais que a Bíblia fala em Coríntios são reais ainda hoje. Paulo aconselha a buscarmos os melhores dons. Sei que não é nada fácil conseguir receber, mas eles são para todo aquele que crê e que os busca. Para já é necessário acreditar que os dons e a unção ainda existem e são uma realidade ainda hoje na igreja. E para os receber só se consegue com muitas e muitas horas de oração, orando em novas línguas e com jejum. Entretanto, vamos ler mais alguns versículos da palavra de Deus
para reforçar o que já foi dito. Em Gênesis, capítulo 18, verso 14, está escrito: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Jeremias 32, 17 diz assim: Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Não te é maravilhosa demais coisa alguma? E em Números, capítulo 23, verso 19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? E em Jeremias, capítulo 1, versículo 12, diz assim: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E ainda em Malaquias, capítulo 3, e verso 6, diz assim: Porque eu, o Senhor, não mudo. Porque eu, o Senhor, não mudo. Ele é imutável. Glória ao seu santo nome. Ele é sempre o mesmo, com o mesmo poder. E em Tiago, capítulo 1, no Novo Testamento, verso 17, diz assim: Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Glória ao seu santo nome. Imutabilidade de Deus. Estes versículos enfatizam a natureza constante e imutável de Deus. Enquanto as circunstâncias e as pessoas podem mudar, Deus permanece sempre o mesmo. Sua natureza, propósitos e promessas são eternos. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, temos um versículo muito conhecido, que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Também não muda. Jesus Cristo é Deus. Aleluia. Estou aqui chamando a vossa atenção para a palavra de Deus, porque como está escrito em Romanos, no capítulo 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos traz fé. Ao ouvir a palavra de Deus, nós recebemos fé. É por isso que eu estou a procurar enviar o máximo da palavra de Deus para ajudar a sua fé, para que você possa alcançar o seu milagre. Glória ao nome do Senhor. Quero que acreditem não na minha mensagem, mas sim no que está escrito na palavra de Deus, para que apoiem a vossa fé não em sabedoria do homem, mas sim na virtude e poder de Deus. Amém? Pois que só assim poderão ficar devidamente preparados para conseguirem receber todos os benefícios a que temos direito, alcançados por Jesus lá na cruz do Calvário. Glória ao nome do Senhor. Meus amados, no começo da igreja era assim e não deixou de ser assim. Chegamos à conclusão de que os milagres agora dependem mais de nós do que do próprio Deus. O poder e a unção existem na igreja à disposição daqueles que creem e deixem de ser tímidos, que consigam pôr a sua fé em ação. Estou-me a lembrar que, para já, ao que crer, tudo é possível. Como sabemos, tudo se alcança somente pela fé. Estou-me a lembrar de algumas pessoas que eu ouvi ultimamente dizer que Jesus encontrou um cego de nascença e procurar cuspiu no chão. Calculem. Cuspiu no chão
cuspiu no pó, pegou no pó, fez lama e besuntou os olhos do cego. E esta parte aqui é interessante, porque como nós fomos criados do pó da terra, faz-me lembrar que Jesus, que é o nosso Criador, com o pó fez lodo e com o seu cuspo, com o seu ADN, criou uns olhos novos para aquele cego que tinha nascido sem olhos. E depois mandou ir a um tanque de Siloé lavar os olhos, e está escrito que ele obedeceu e foi. E porquê é que Jesus procedia deste jeito? Porque nós, para pormos a nossa fé em ação, nós já necessitamos de pontos de contacto. Jesus usou vários. Usou as mãos com a própria lama. Noutras situações, bastou falar ao cego e dizer que eu quero que tenha... Senhor, eu quero ser curado segundo a tua fé. Havia pontos de contacto, como o caso da água, quer dizer, há pontos de contacto e obediência. E ainda hoje é assim. Nós pomos as nossas mãos, usamos como um ponto de contacto para pôr a fé a nossa e a fé da pessoa, por quem estivermos a orar, em ação. E por vezes há outras situações. A pessoa acredita que se beber um copo de água, quer dizer, antes mais de pôr a fé em ação. E Jesus usou vários. E ainda hoje é assim. Nós precisamos de pontos de contacto e precisamos também de obedecer e fazer aquilo que nos orientam, conforme a palavra do Senhor, para pormos a nossa fé em ação. É por isso que quando chega a hora de orar por vós, eu não vou dizer bebam um copo de água ou ponham a mão, mas podia até dizer ponham a mão no aparelho que tiverem a ouvir. Mas eu pelo menos digo que não precisam de ser as minhas mãos sobre vós para ficarem curados, podem ser as vossas. Vocês também são filhos de Deus, também têm o Espírito Santo em vós, e é o Espírito Santo que opera e que nos cura. E você obedece, coloca a mão ou no ouvido, ou na coluna, ou no coração, ou nos olhos, conforme a oração que se fizer. E isso é uma atitude de fé. Você acredita colocando a sua mão, como está escrito, porão as mãos sobre os enfermos e ficam curados. Aí você está a exercer a sua fé. E com o poder da oração, você pode ficar curado não só pela oração, mas porque o Senhor Jesus, sempre que enviava os seus discípulos, ele sempre recomendava. Ele nunca disse orai pelos enfermos. Você não lê isso na Bíblia, Jesus a dizer para os discípulos orai pelos enfermos. Não. Jesus disse: eis que vos dou poder e autoridade para expulsar demónios, curar enfermos, ressuscitar mortos. Então Jesus recomendava: curai os enfermos que lá houver. E era assim que eles faziam. Eles curavam os enfermos, os milagres aconteciam, as pessoas eram despertadas e havia avivamento por onde quer que eles passavam. Porquê? Por causa dos milagres que confirmavam as suas pregações. Eu acredito que através deste meio, pregando através das redes sociais, como já tenho feito nos cultos, eu estou em cima do púlpito, as pessoas estão lá mais longe, eu digo que ponham as mãos nas vossas enfermidades, nomeadamente doenças de coluna, hérnias discais e assim, e as pessoas colocam as mãos e eu não só me limito a orar, se eu orar, oro a Deus, mas depois ordena em nome de Jesus que os espíritos de enfermidade e as enfermidades, as doenças saiam, as dores saiam dos corpos das pessoas e com o poder e a autoridade do Espírito Santo que está em mim,
os milagres acontecem. E eu sei que através da rede social, destas redes sociais, isto que eu estou a fazer é verdadeiro, não é religião. Isto não é para entreter, isto é real. É quase o género de dizer, você só não fica curado se não quiser, porque isto é muito sério. E toda a minha vida, sempre que eu tenho pregado o Evangelho, eu oro pelos enfermos e eles são curados na hora. Vá à minha página no Facebook, Ramiro Carvalho, e veja lá os testemunhos, até de quando... tem lá testemunho também de quando andei a fazer campanhas no Brasil. O pastor Lucas da Silva, que já está com o Senhor, que éramos amigos desde criança, mas um dia ele estava num lado a orar pelos surdos e eu do outro a orar pelas colunas das pessoas, e todos eram curados, meu Deus. Está lá, pode ver na minha página. E tem lá o testemunho de uma senhora que tinha 5 hérnias discais há 20 anos. Eu só lhe toquei com um dedo no pé, ordenei que a perna crescesse, tinha uma perna mais curta, a perna cresceu, e quando ia para fazer uma oração para ajudar a sua fé, não foi preciso, já estava curada. Está na minha página, pode ver. Por isso, você é quase o género, você não é curado e liberta das suas enfermidades, só se não quiser, porque a oração que eu faço é uma oração de fé, uma oração ungida. Você não vê estas mãos agora a tremer, mas eu, quando estou a orar, o Espírito Santo começa-se a manifestar e a unção que está em mim é de tal maneira que me faz tremer. Porque é o poder e a autoridade do Espírito Santo que está em mim. Aleluia, glória a Deus. Continuando, nós sabemos que ao crer tudo é possível. Como todos sabemos, tudo se alcança somente pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Antes de terminar este vídeo, quero convidar a todos vós para pôr a vossa fé em ação. Quando estiverem a ouvir a minha oração, lembrando mais uma vez que tanto Jesus, que pelo Espírito Santo estará aí junto de vós, assim como alguns anjos para confirmar a sua palavra com sinais que se seguem. Sinto que devo aproveitar após esta mensagem que se refere ao poder sobrenatural de Deus para lhe pedir a Deus que manifeste o seu poder agora de tal maneira que cada um de vós sinta o efeito da sua unção de cura e libertação de todas as vossas enfermidades, em nome de Jesus. Prepare-se da melhor maneira possível para ouvir o vídeo. Leve o assunto a sério. Lembre-se que Deus vela sobre a sua palavra que está a ser pregada, seja por quem for. Ele quer confirmar a sua palavra com os sinais que se seguem. E você que está aí com alguma enfermidade agora, olhe, com mudança de tempo, há de haver pessoas com hérnias discais, artrites, artroses. Nós podemos aproveitar para fazer já uma oração a Deus, para que Deus opere o milagre e vos liberte, como já libertou milhares, eu não disse 5, milhares, só doentes de coluna. O Senhor Jesus libertou já milhares pelas nações por onde andei, aqui em Portugal, precisamente porque quando o Senhor me usa para curar os enfermos, os milagres acontecem. Por isso, minha querida irmã, tenha a idade que tiver, Deus não olha a idades. Prepare o seu coração, prepare a sua mente. Pense no Senhor Jesus, que está aí junto de si, e obedeça. Coloque a sua mão no local onde tem as dores, aí no seu corpo, onde tem as dores, coloque a sua mão.
e receba esta oração e esta ordem de libertação das tuas enfermidades, das tuas dores. Está pronto? Está preparado? Baracandari soli maniato, gloricantara masalamatoroto, eriaço xindiri canta lamaratoruso. Em nome de Jesus, eu ordeno em nome de Jesus que todo espírito de enfermidade cause dessas dores na coluna, que as vértebras cervicais, dorsais e lombares recebem agora a unção de cura em nome de Jesus, e toda a infecção e inflamação sai agora, toda a dor sai e não volta mais em nome de Jesus. Diga: eu recebo, Senhor, eu creio na Tua palavra e eu recebo a minha cura. E em nome de Jesus todas as dores saem do meu corpo completamente e não voltam mais em nome de Jesus. Então você que creu, faça de conta que nunca esteve doente, nunca teve dores. Procurador, movimento-se, procurador. E depois escreva nos comentários: Jesus me curou, para darmos glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Há pouco falei do cego que Jesus curou. Se você está a ouvir esta mensagem, se você está cego, se está doente dos seus olhos, coloque as suas mãos nos seus olhos agora. Recebe em nome de Jesus. Eu ordeno em nome de Jesus todo o espírito de cegueira, sai agora. O teu tempo aí nesses olhos acabou. Sai em nome de Jesus. Recebe visão a 100% em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Toda a cegueira saiu, enfermidades nos olhos estão a ser anuladas agora, em nome de Jesus. Greti canto lo Maria, tu corundiri salamachanda. Oh, glória a Deus, aleluia. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, eu já tenho orado por ouvidos surdos de nascença. Se você é surdo, ponha a mão no ouvido que é surdo. Se tem aparelhos, ponha as mãos nos ouvidos. É das curas mais fáceis que eu tenho visto Deus operar, é curar os surdos. Em nome de Jesus. Já colocou suas mãos nos ouvidos? Em nome de Jesus. Espírito de surdez, teu tempo acabou nesses ouvidos. Sai agora. Sai destes ouvidos, em nome de Jesus. Se o tímpano está furado, é restaurado agora pelo poder de Deus. Um tumor no teu ouvido está a ser desfeito agora, em nome de Jesus. E todas as dores saem, porque tu estás a receber audição a 100%. Recebe em nome de Jesus. Sim, recebe, aleluia. Racantaramaxalalatuco, gloricandaramasalalato. Você que está ouvindo, que tem tido tantos problemas no seu coração, você vive, meu irmão, minha irmã, você vive e também a ansiedade, a pensar que pode cair para o lado de um momento para o outro e passar a outra dimensão. Coloca a tua mão no teu coração agora. Isso, Siricanda, se tu crês,
Tu és curado agora, porque eu ordeno em nome de Jesus que todas as artérias sejam desbloqueadas agora. Em nome de Jesus, seja regularizado as batidas do coração. A tensão arterial é restaurada agora em nome de Jesus. Senhor, eu sei que tens poder para dar um coração novo a esta pessoa que até já está a respirar com falta de ar. Se liberta agora em nome de Jesus. Shirama Candelario Turico Taramasalalato. Eu sendiri cantolo mariato corundi. Ricaturu Santaramachanda. Te declaro curado pelo poder de Deus. Te declaro curada, minha irmã. Dá glória a Deus. Crê e recebe. Em nome de Jesus. E para terminar, você que é diabético, ponha a sua mão no pâncreas ou na sua direção e receba a sua libertação. Há milhares de pessoas diabéticas e esse espírito de enfermidade, por vezes esse espírito de morte, é repreendido agora em nome de Jesus. E eu ordeno que todo o espírito causador da enfermidade, das diabetes, saia agora destes corpos em nome de Jesus. Que estes pâncreas sejam completamente restaurados. E sericandalamaturuse, grato corundalamassandalata. Recebe tua libertação agora, em nome e para a glória de Jesus. Aleluia. Recebe, sê livre, sê livre. Diz: eu creio, eu recebo a cura. Os diabetes deixaram de me atentar no meu corpo. Eu estou livre pelo poder de Deus, pelo poder do sangue de Jesus. Oh, glória, honra e louvor ao nome do Senhor. A hora já vai avançada e não quero fazer os vídeos muito longos. Vamos ficar por aqui. Continue a dar glória a Deus. Jesus curou-me, glória a Deus. Eu creio que estou curado. Eu glorifico o nome do Senhor e continue a resistir. E você mesmo ordene que toda a dor, toda a enfermidade, todo o mal saia em nome de Jesus. Alguém está dizendo: não orou pelos cancros. E eu precisava tanto. Coloca a tua mão no lugar desse cancro, porque eu ordeno agora, a mando do Senhor Jesus, que esse espírito de morte saia agora. Todo o cancro fica desfeito e sai, desaparece do teu corpo agora em nome de Jesus. Recebe, recebe. Ser livre, em nome de Jesus. Fica em paz, dá glória a Deus. Glirica tulo marianda, grossa la malcarato, lirica la mara soli, glaranta la mara soli. Griterica, malaria sol, gritere sol. Até ao próximo vídeo.